Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, na aula de hoje a gente vai continuar o assunto abordado sobre filosofia política e vamos ver os contratualistas, mais especificamente Thomas Hobbes e John Locke. Pessoal, só antes de começar a aula, aqueles avisos básicos. Esse material e outros vão estar disponíveis no canal do YouTube Não Sou Filósofo e você pode tirar dúvidas e buscar informações também na conta do Instagram, @quenadasei. É isso? Valeu! Então, bora para a aula. Bom, os contratualistas eles surgiram no século XVII pela primeira vez na Inglaterra. E é uma corrente filosófica que consiste em criar teorias para explicar os caminhos que levam as pessoas a formar governos e manter a ordem social. Mas por que esse nome contratualismo? Bom, o contratualismo tem esse nome porque ele traz a ideia de um contrato assinado por todos os membros de uma sociedade. Esse contrato, assinado por todos os membros de uma sociedade, chamado de contrato social, é o que permite que a nossa sociedade tenha os poderes investidos que ela tem. Sendo assim, na teoria de todos os filósofos das correntes contratualistas, vamos ter duas percepções: a percepção do estado de natureza, onde a gente vai encontrar o homem no seu ambiente mais primitivo, nas suas relações mais primitivas, e a sociedade organizada, onde o homem vai estar ali recebendo e organizando todas as suas relações sociais de uma forma contratual, no caso desses teóricos. Mas vamos entender melhor no que consiste o contratualismo aprendendo um pouquinho mais sobre os seus autores. Thomas Hobbes nasceu em 1588 na Inglaterra, mais especificamente em Westport. Ele estudou em Oxford e se tornou um dos filósofos mais influentes do mundo, sendo o primeiro dos contratualistas. A sua defesa do contratualismo era também uma defesa muito forte da monarquia, e esse foi o papel de Thomas Hobbes nesse período, reforçar a teoria política dos monarcas na Inglaterra. Para Hobbes, o ser humano é naturalmente inclinado para o mal. O que isso significa? Significa que no estado de natureza, aquele estado que eu disse que é onde estamos no ambiente mais primitivo do ser humano, o homem tende a fazer coisas ruins. Logo, o homem é o lobo do homem. E o que essa frase tão famosa de Thomas Hobbes quer dizer? Bom, essa frase que provavelmente você já conhece, talvez você tenha até utilizado ela em alguma redação ou viu provavelmente em alguma prova de vestibular, ela resume bem a ideia que Hobbes tem a respeito desse estado de natureza então. E por que o homem é o lobo do homem? Porque para Hobbes, no estado de natureza, já que o homem é inclinado para o mal, ele não tem nenhuma proteção a respeito da sua sobrevivência. Sendo assim, o homem, no seu estado de natureza, vive numa constante guerra de todos contra todos. Essa ideia de guerra de todos contra todos também é muito associada a Hobbes e provavelmente você vai encontrar em alguma prova. Então, o fato do homem viver num estado de constante luta e constante proteção dos seus próprios interesses e lutando contra todos os outros, provém um estado de constante alerta desse homem primitivo. Sendo assim, esse homem primitivo, cansado de viver nesse constante alerta, nesse constante medo, podemos até utilizar essa palavra, onde a guerra é a tônica da sua vivência, ele decide então criar o Leviatã. E o que seria o Leviatã? Bom, para Hobbes, Leviatã é uma imagem que ele utiliza para descrever o Estado. E o Estado, para Hobbes, é um ser muito, muito poderoso que detém todo o monopólio da violência. Sendo assim, a violência, que no estado primitivo pertence a todos
e faz com que todos vivam em guerra, no estado onde se tem o Leviatã, ela pertence apenas ao Leviatã. E ele é o único que pode utilizar da violência de maneira legítima. É isso que chamamos do monopólio legítimo da força, algo que os estados modernos detêm até hoje. Sendo assim, Hobbes tem a ideia que o estado civil, ou seja, o Leviatã, que é esse ser poderoso, seria a solução para a convivência pacífica. Por quê? Porque nesse momento o estágio de guerra de todos contra todos seria cessado. E o ser humano, para poder ter essa paz, ele abriria a mão da sua liberdade inicial do estado de natureza para obter o convívio social. Ou seja, para Hobbes, nós, quando primitivos, assinamos um contrato social com outros homens, não necessariamente um contrato físico, pessoal, é mais uma ideia. Mas, para ele, assinamos um contrato social com outros homens no nosso período primitivo, onde cedemos parte da nossa liberdade, ou seja, a liberdade de usar a violência, para que um ser superior, no caso o Estado, a detenha e possa utilizá-la da maneira como bem entender, para que assim possamos ter um convívio pacífico. Dessa forma, conseguimos entender a estratégia que Hobbes utiliza para defender a monarquia. Porque, para Hobbes, então, a monarquia é a representação mais sublime desse Leviatã. Porque o rei, no período absolutista, é o próprio Estado. E ele, então, toma para a figura pessoal do rei todo esse monopólio do uso da força. E é assim que a gente tem a explicação do surgimento do Estado e da sociedade para Thomas Hobbes, o primeiro dos contratualistas ingleses. Bom, agora vamos compreender a visão de um outro contratualista, um pouco mais à frente do período histórico, John Locke, o qual nasceu em 1632. Bom, John Locke também era inglês e nasceu em Ringington. Desculpe se a pronúncia não estiver a mais correta. Ele também estudou em Oxford e a abordagem filosófica de John Locke ela é muito ampla. Provavelmente vocês lembram que ele foi citado durante as nossas aulas sobre epistemologia, a teoria do conhecimento, quando ele se torna um dos principais representantes do empirismo britânico. Vocês lembram a ideia de o ser humano ser uma folha em branco e tudo que aprendemos é com os nossos sentidos e experiências? Bom, esse é o pensamento empirista e essa é a visão de John Locke. Então mostra que Locke ele tem um trabalho filosófico bem amplo, que vai desde a epistemologia até a filosofia política. E por que a filosofia política? Porque John Locke é tido como o pai do liberalismo e ele vai desenvolver também uma teoria contratualista para o surgimento do Estado. Mas ela é diferente da de Hobbes e vamos entender o porquê. O homem, em seu estado de natureza, não é mau, e a gente começa daqui a principal diferença entre Hobbes e Locke. Locke não assume essa maldade inicial do homem no seu estado de natureza, e, portanto, ele presume que é possível sim, no estado de natureza, uma vida pacífica. E essa vida pacífica se sustenta numa ideia que Locke apresenta sobre os homens serem livres e iguais. Vocês vão observar, durante a explicação a respeito de Locke, o quanto ele utiliza da palavra liberdade e o quanto a sua defesa filosófica pretende proteger a ideia de liberdade. Por isso que ele é um dos pais do liberalismo. Vocês vão perceber como que essa teoria política vai ser desenvolvida. Bom, mas por que os homens são livres e iguais para Locke? Da onde ele tira essas ideias? Porque isso explica a vida pacífica no estado de natureza, mas não explica como ele chega a esse conceito, não é mesmo? E ele chega a esse conceito devido a uma ideia do justnaturalismo.
O justnaturalismo é uma corrente que visa explicar as leis de uma maneira natural, ou seja, Locke acredita que alguns direitos do ser humano não são impostos, não são criados pelo Estado ou aprovados na forma de lei. Eles são naturais, eles estão dentro do ser humano desde o princípio, desde o momento que este nasce, e ninguém precisa dizer para ele que ele tem esse direito. Esse direito já nasceu com ele sem ninguém dizer nada. É um princípio do ser humano. Locke acredita então que, então, esse direito natural do justnaturalismo são presentes no homem quanto à vida, à liberdade e à propriedade. Sendo assim, Locke acredita que a vida, a liberdade e a propriedade, então aqui a gente já vê uma defesa da propriedade privada, que vai ser uma das principais características do liberalismo futuramente, sendo preservadas por uma questão que não detém de um grupo, de um consenso ou de alguém aprovar uma lei, mas sim de um princípio natural para Locke. Dessa forma, o Estado para Locke surge como uma maneira de preservar os direitos naturais. Por quê? Porque no estado de natureza, quando algum indivíduo mal intencionado busca violar um direito natural deste indivíduo, cabe então ao Estado proteger esses direitos. E então é para isso que o Estado surge para Locke. O Estado surge também por meio de um contrato social, ou seja, aquela ideia de que os homens reunidos, não necessariamente com papel e caneta, mas que os homens reunidos acordaram que é necessário, então, criarmos um Estado, e todos ali apoiam essa ideia, cedendo parte da sua liberdade, para que o Estado possa proteger os direitos naturais desses indivíduos. Ou seja, o Estado, então, para Locke, ele nasce com uma função diferente da que Hobbes estabelece. O Estado para Locke nasce da necessidade de proteger os direitos naturais, da liberdade, da vida e da propriedade. Sendo assim, para Locke, quando um Estado, da maneira que for, com o governo que for, visar contra a liberdade, a vida e a propriedade, esse Estado não é legítimo e ele não deve ser respeitado. Então, a gente já vê uma boa diferença. Hobbes era um absolutista e acreditava na concentração total do poder no Estado. Porém, Locke, ele visa defender as liberdades individuais, ou seja, a vida, a propriedade e a liberdade. Sendo assim, para ele, o Estado é apenas uma ferramenta, e quando o Estado atentar contra esses princípios naturais, ele deve ser condenado. O Estado não deve ser respeitado, e sendo assim, para Locke, o Estado não é absoluto. Absoluto são os direitos individuais. Bom, pessoal, acho que já deu para ter uma ideia bem geral das teorias desses dois filósofos tão importantes que são Thomas Hobbes e John Locke para a política e para a filosofia política. E sendo assim, vamos agora buscar fazer alguns exercícios para ver se a gente conseguiu aprender as principais ideias desses dois filósofos. Sabemos que Hobbes é um contratualista, quer dizer, um daqueles filósofos que entre o século XVI e o XVIII, basicamente, afirmaram que a origem do Estado e ou da sociedade está num contrato. Os homens viveriam naturalmente sem poder e organização, que somente surgiriam depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras de comércio social e de subordinação política. Tá aí, pessoal, esse trechinho do texto de Hobbes, então, que é a ideia de contrato social que permite a organização política, logo o poder e a dominação. Com base no texto
que se refere ao contratualismo de Hobbes, considere as seguintes afirmativas. 1. A soberania decorrente do contrato é absoluta. Pessoal, a respeito do que a gente viu sobre a explicação de Hobbes, é possível a gente concluir, então, que essa afirmativa é verdadeira, não é? Porque, para ele, o contrato social que acontece no estado de natureza realizado entre os homens é absoluto em poder para formar o Estado, não é, pessoal? Não tem uma estrutura anexa a este contrato. É ele que tem a soberania de estabelecer o Estado. 2. A noção de estado de natureza é imprescindível para essa teoria. Né? Com certeza, pessoal. A gente lendo a 2, a conclusão é lógica, porque para Hobbes, a necessidade do Estado surge da problemática que é o homem no estado de natureza. Porque, como o homem no estado de natureza é o lobo do próprio homem, ele vive em guerra constante, é necessário então o surgimento do Estado. Ou seja, se na teoria de Hobbes esse estado de natureza não estivesse presente, não existiria um raciocínio lógico que nos levasse à criação do Estado. Portanto, a 2 também está correta. Vamos ver a 3. O contrato ocorre por meio da passagem do estado social para o estado político. Pessoal, vocês viram essas falas serem ditas durante a nossa aula? Acredito que não, porque isso está completamente equivocado. A gente tem a passagem do estado de natureza para o estado social ou para o estado político. A gente até poderia utilizar tanto o estado social quanto o estado político ali, dependendo da situação, mas é sempre uma transição do estado de natureza para estes e não de um para o outro. Então, com certeza, a 3 está fora. 4. O cumprimento do contrato independe da subordinação política dos indivíduos. E essa aqui, pessoal? O que vocês acham? Essa aqui está errada, pessoal. Por quê? Porque depende sim. A subordinação política significa é necessário que as pessoas, né, os indivíduos que assinaram, entre aspas, esse contrato, estejam sim de acordo em cumprir esse contrato. Porque se as pessoas não acreditam no Estado, elas não acreditam na legitimidade do Estado, o Estado não tem poder. Por isso que muitos pensadores vão dizer que o Estado é uma questão de fé. Porque se você não acredita no Estado, ou seja, você não corrobora, você não se subordina a esta instituição não pode ter poder, porque o poder dela vem dos indivíduos que lhe entregam a sua liberdade em troca de segurança. Então, sendo compreendido essa questão, a gente pode concluir que as afirmações 1 e 2 são as verdadeiras, logo, a alternativa correta é a resposta A. E lembrando, pessoal, tudo isso pode ser resumido numa frase bem simples: o poder emana do povo. Essa frase está na nossa Constituição e ela traduz muito bem essa ideia do contratualismo, porque é o povo que aceita este contrato que permite o Estado, sendo assim, é o povo que atribui o poder que o Estado tem. Vamos ver a nossa segunda questão de hoje. A liberdade natural do homem deve estar livre de qualquer poder superior na terra e não depende da vontade ou da autoridade legislativa do homem, desconhecendo outra regra além da lei da natureza. A liberdade do homem na sociedade não deve estar edificada sob qualquer poder legislativo, exceto aquele estabelecido por consentimento da comunidade civil. Bom, pessoal, esse trecho da obra de John Locke traz a ideia que Locke tem a respeito das leis naturais e da liberdade, e como a liberdade deve ser restringida, porque até Locke
acredita que algumas coisas devem ser protegidas, né? A gente tem aqui o exemplo então da lei natural. Mas antes de falar do texto, vamos ver o que a questão pede. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema da liberdade em Locke, considere as seguintes afirmativas. No Estado civil, as pessoas são livres porque inexiste qualquer regra que limite sua ação. Olha, pessoal, é uma dica que eu dou para vocês a respeito de filosofia. Se você não tem segurança do tema abordado, respira fundo e lê o texto da questão com muita calma. Porque o texto da questão, na maioria das vezes, são os textos dos próprios filósofos. E se você ler com bastante calma, você vai conseguir encontrar a ideia do filósofo no próprio texto. Porque, igual eu disse antes mesmo da nossa questão, o texto traz a ideia de que algumas liberdades para Locke são sim cerceadas, existe sim alguns limites. E esses limites no estado civil são ainda maiores, porque Locke reconhece que a liberdade do homem na sociedade ela não deve estar edificada sobre qualquer poder legislativo, mas ele reconhece uma exceção quando estabelecido por consentimento da comunidade civil. Então, a liberdade do indivíduo está sempre cerceada se existe um consentimento da comunidade civil. E também ela é limitada pelas próprias leis da natureza. Por quê? As leis da natureza, a lei natural de Locke, ela prevê uma proteção da liberdade, da propriedade e da vida. Ou seja, se você atenta contra qualquer um desses direitos, você está indo contra a lei natural, ou seja, você não pode fazer tudo o que você quer para Locke. Ele defende a liberdade, mas ele reconhece limites. Você não pode avançar sobre a liberdade do outro. Bom, então a 1 a gente reconheceu que não é. Vamos para 2. No estado pré-civil, a liberdade das pessoas está limitada pela lei da natureza. Correto, né, pessoal? A explicação do primeiro item já meio que serve para esse, ou seja, no estado pré-civil, que é uma palavra utilizada para dizer estado de natureza, a liberdade do indivíduo, ela só é limitada pela lei natural, no caso. Nesse caso, uma lei civil, mesmo estabelecida por consentimento, não tem poder, porque não existe um Estado. 3. No Estado civil, a liberdade das pessoas edifica-se nas leis estabelecidas pelo conjunto dos membros dessa sociedade. A 3 também está correta, porque é a exceção que Locke estabelece ali no texto, não é mesmo? Então está ok, está de acordo, respeita a teoria da liberdade de Locke. 4. No estado pré-civil, ou seja, de natureza, a liberdade das pessoas submete-se às leis estabelecidas pelos cidadãos. Olha, pessoal, essa afirmativa ela é errada por si só, porque ela cria um paradoxo, porque num estado de natureza, como que as leis são estabelecidas pelos cidadãos? Os cidadãos são aqueles que correspondem a um estado, a uma organização. Então, se não existe estado, como pode haver cidadãos? Então, a 4 também está errada. Sendo assim, a afirmativa correta é a C, com apenas as afirmativas 2 e 3 sendo verdadeiras. Bom, pessoal, acho que a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido as teorias dos nossos filósofos contratualistas de hoje. Qualquer dúvida, acessem o @que nada sei no Instagram. E um abraço, valeu, tchau, tchau!